É uma forma de empreender descentralizando o poder. Então, eles têm a grana, eles te dão, mas todo mundo vota nisso. É muito maluco, eu tô aprendendo ainda com isso, eu preciso aprender muito mais. E aí foi, enfim, isso é mais recente. Eu tenho uns 3 meses que eu tô envolvida nesse projeto. E foi, sei lá, de 1 ano pra cá que eu resolvi entender e estudar e tentar saber um pouco mais. O NFT em si, eu acho que tá sofrendo um pouco o que você falou, esse efeito do anabolizante. Assim, de repente, tudo virou NFT. E não é só arte, mas a arte também. Eu não consigo ver funcionando a longo prazo, mas talvez eu esteja errado. Talvez as pessoas vão ter coleções dentro do metaverso, eu não sei. Olha, antes do episódio começar, eu tenho uma dica ótima pra quem quer empreender. Afinal, eu fico sempre batendo aqui nessa tecla de quanto é importante você conversar com a sua audiência para que seu negócio possa crescer. E essa, então, é uma ótima oportunidade para você começar a usar a Nuvem Shop, que, para você que não conhece, é uma plataforma super fácil de usar para você montar a sua loja de uma maneira simples e profissional. Com a Nuvem Shopping, você consegue ter um site organizado com todos os seus produtos à mostra e várias opções de pagamento e tipos de envio. E o melhor de tudo isso é que você deixa para trás todas aquelas opções meio desagradáveis de preço por inbox e sujeito à disponibilidade. Hoje em dia, a praticidade é super importante e uma loja virtual bem montada entrega isso. Então acesse o link aqui na descrição para você conseguir montar essa tua loja com 30 dias gratuitos. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja na Nuvem Shop. Bom, bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Essa semana eu tenho a minha amiga, acho que já transcendi o lugar de amiga, agora acho que meio comadre, compadre, Júlia Morelli, da 55SP. E aí eu tava conversando com a Júlia, a gente tava falando até outro dia a gente tava falando por WhatsApp, né, alguma coisa, o que a gente… Não me lembro do que a gente tava trocando ideia. A gente se viu pouco na pandemia, né, Julinha? Eu quero falar sobre isso também. E aí eu me dei conta do seguinte, por que eu tive o insight de te trazer pra cá, o disparo de te trazer pra cá? Porque você na 55SP, e você vai me falar sobre a 55 é uma plataforma multidisciplinar, né? Isso, com artistas plásticos, contemporâneos. A gente vai falar bastante da 55 aqui, como deve ser difícil você ser empreendedora no campo de uma galeria que trabalha com nova arte, né? E essa arte tá muito em questionamento hoje em dia. O que é arte, né? Porque a arte é muito cruzada pelo poder, pelo dinheiro, pela legitimação dos museus e das coleções. Sim. E a gente vai falar um pouco desse processo aqui. Mas o que me trouxe o gatilho para te trazer foi o seguinte. Eu falo muito que você empreender é uma maneira legítima. Nenhum empreendedor é artista. Mas é uma maneira de você conseguir um gozo, mais além do gozo financeiro, do sucesso financeiro, é você de alguma forma se expressar no seu negócio, você colocar uma visão de mundo. E pensar no seu negócio, não como, obviamente, não é uma obra, mas é um suporte tridimensional ou multidimensional da sua maneira de ver o mundo. Então é legal você escolher a trilha sonora do teu bar, eu faço questão de fazer isso. Escolher as pessoas com as quais você vai trabalhar, né, em colaboração, arquiteto de interiores. Montar o mood board, pensar no que você vai… Qual que é a mensagem que você quer entregar, qual que é a grande narrativa que está por trás do seu negócio. Então, de uns anos para cá, o empreendedor foi cada vez mais se aproximando desse novo tipo de empreendimento, do qual eu falo muito, que trago aqui muita gente que fala sobre esse assunto. Ele tá muito mais no campo da expressão. E por um outro lado, e aí que eu quero ouvir a tua parte… Eu vejo muitos artistas que, na pureza do fazer artístico, acabam morrendo na praia. Porque não conseguem transformar a sua própria arte em produto. Uhum. Porque tem aquela pureza, né, do fazer artístico, que parece que você falar de dinheiro é um pouco… No campo da arte isso é sempre mais complexo mesmo. Acho que para os artistas, principalmente. Mas, bom… Primeiro, obrigada pelo convite. Desculpa, saí disparando aqui por que você tava vindo pra cá. Não, e você, ótimo. Só pra te complementar e passar a palavra, e você, como uma curadora, como dona de uma galeria, você conhece, e trabalhando com artistas muito jovens, não às vezes jovens do ponto de vista etário, mas jovens em tempo que eles estão aqui no mercado e tudo mais, e recusando a grande corrente, né, das grandes galerias, dos grandes museus, tentando construir um território que é teu, né? Que é legitimamente teu dentro dessa galeria.
conhece esses artistas muito de perto. E sabe trabalhar essa tensão entre o fazer artístico, ou fazer arte, e ganhar dinheiro, que viabilize também o seu fazer artístico. E é sobre isso que eu gostaria de… Essa é a pauta do nosso encontro hoje. Maravilha. E eu não vou te apresentar, Julinha, porque eu acho que você vai falar sobre você muito melhor do que eu conseguiria. Eu sei que você é uma baita de uma produtora, você fez publicidade e marketing. Fiz publicidade e marketing, trabalho ainda com produção. Então, para tentar contextualizar essa… né, para começar a contar um pouco da 55 da sua pergunta, é isso mesmo. Eu tenho maior paixão, maior orgulho, maior carinho por cada coisa que eu faço dentro da 55. E a 55 veio como um projeto paralelo. Eu continuo fazendo as coisas de produção executiva, que a gente pode falar um pouco. Mas veio como um projeto de uma coisa que eu gostava muito, que eu gosto muito, que é a arte contemporânea. Então a 55 vive em transformação, mas nasceu com o princípio de fomentar os artistas de uma forma mais acessível. Porque eu acho que uma das questões da arte, que aí também é muitas vezes para os artistas, tem o artista que logo tem uma galeria consolidada, renomada, começa a vender as coisas super caras e também deixa de fazer vendas para pessoas e colecionadores que ele acha importante. Eu tinha uma falta de consumir arte mesmo, enquanto, enfim, há uns 5, 10 anos atrás. Existiam, claro, já existem outros projetos de edições. Então a 55 nasceu com o princípio de produzir edições com os artistas contemporâneos. Então eu vou lá e converso desde um artista que já tem uma carreira mais consolidada e ele já tem uma galeria e produzo com ele uma edição. Um drop. Na verdade ele é um múltiplo, pode ser de qualquer formato. Então ele pode ser uma gravura, ele pode ser uma escultura, ele pode, enfim, ser um disco de vinil, que é uma pesquisa grande que eu tenho também nessa intersecção. Eu tenho Exato, você tem o do Hugo. Então a minha conversa era essa, fazer pensar numa obra num formato múltiplo. E com o tempo a 55 foi caminhando e hoje eu tenho, enfim, né, fui tomando prática mesmo, porque no fundo eu entrei no mundo da arte sendo muito mais do mundo da produção e não tão… Eu não vim eu não tinha uma carreira dentro de uma outra galeria quando eu abri o meu próprio negócio. Eu tinha uma carreira fora, tenho ainda. Então hoje eu entendo que como essa forma de acessibilizar a arte, não tenho só os múltiplos de suas edições, eu tenho outras plataformas. Então o podcast que hoje em dia eu faço, falando da intersecção de arte visual e música, é uma forma de acessibilizar a arte, de contar aí para outras pessoas, né? De mostrar um tanto da arte contemporânea para outras pessoas. E aí eu acabei me envolvendo em inúmeros outros projetos que não são apenas a edição. Que aí a gente pode depois falando de alguns outros, mas vindo para sua questão inicial, eu realmente acho que os artistas precisam ter um agente para precificar a mesma obra. Não sei se isso é muito difícil você, como uma pessoa física, conseguir estar dentro do mundo da arte contemporânea, consolidar a sua arte, validar a sua arte, levar para o museu. Mas isso não é uma necessidade, é um formato que aí o mercado veio nesses últimos anos. Então que esse mercado? Quando a gente fala de mercado, eu sei que para um novo artista, quando ele começa a produzir, a primeira coisa que ele faz se você vai acompanhar o trabalho dos grandes artistas, sim, a primeira fase é sempre uma fase de fazer referência, né? Então ele olha para os precursores, para aqueles artistas consolidados, e ele começa a fazer pequenas referências a um período, a um estilo, até ele conseguir encontrar sua própria gramática, né? Sim. Sua própria voz. Quando ele encontra sua própria voz, ele começa a insistir naquela voz e de repente ele se associa com outros artistas que estão também naquele grande campo cultural onde a voz dele foi encontrar, onde ele conseguiu se achar. Mas aí o mercado encontra nisso às vezes um movimento, ou não, ou encapsula isso numa tendência. Aí isso vai parar numa mostra. Qual que é esse processo de construção de mercado? Então, de um artista novo. Difícil você dar não tem uma receita certa, assim. Mas eu acho que entre alguns dos caminhos que validam a carreira do artista, é isso. Ele começa, estudando. Muitas vezes existem os acompanhamentos críticos. Então tem artistas que se dispõem a conversar. Isso eu acho que é uma coisa muito
muito… A residência. A residência artística. Então, né, aí você começa a fazer, você aplica para residência. Normalmente você vai para residência, tem um curador. Usualmente, esse curador vai conhecer um pouco, validar o seu trabalho. E daí surgem outras oportunidades. O curador é um agente muito importante nesse processo. As residências, os acompanhamentos críticos e os acompanhamentos que muitas vezes são feitos por curadores ou por outros artistas. Às vezes me parece que a arte, ela depende muito da palavra para ser legitimada, né? O campo discursivo, onde que aquela produção aconteceu, a justificativa do porquê aquilo existe, por que é importante, ou por que é disruptivo, uma palavra que adoram usar, ou não. Tudo isso é muito, ou é tão importante a palavra, o texto do curador, do texto da exposição, o texto do catálogo, tão importante quanto a própria produção. Né? É muito doido você perceber que um artista, para ele conseguir começar a entrar no circuito, a obra dele começar a valorizar, ele ser comprado por colecionadores, que no final das contas está muito também cruzado pelo campo especulativo, né? Super. Poucas pessoas, como você estava dizendo, a 55, ela tem o interesse de popularizar o consumo de arte, para que as pessoas comprem arte, porque a arte acessível, porque elas gostam e se identificam com aquele artista. Um contato maior com a cultura, e com isso elas possam se interessar mais, se sentir mais próxima. Aí eu acho que depois das residências tem a galeria. E eu, por exemplo, a 55, eu tento ser super… E acho que sou parceira das galerias, né? Então, quando eu vou fazer uma edição com um artista que já tem uma galeria, é uma conversa que é comigo, com o artista e com a galeria. E, em geral, galerias também lidam bem com isso, porque é interessante para eles ter outras plataformas que estão divulgando e que estão trabalhando o artista. Claro. Mas e a negociação desse múltiplo? Como que acontece? Não é uma coisa formal, assim, não existe um padrão. Mas eu usualmente tento pelo menos deixar uma edição com a galeria. Entendi. Isso acontece deixando trabalhos com a galeria. Trabalho com a galeria, exatamente. Entendi. Salvo alguma situação, pode ser uma porcentagem. Mas em geral, não é um assunto da galeria, né? Eu faço a parceria com o artista. E aí a gente sempre conversa. Às vezes posso tentar até lançar junto da galeria. Porque é interessante para a galeria também. Né, no fundo, que esse artista… Você tá fomentando o novo colecionador. É o cara que hoje não vai ter, sei lá… Mas ao mesmo tempo não pode canibalizar um pouco da produção que está… Pode canibalizar. na Por galeria? Isso é que é importante conversar com a galeria. Para que isso tenha um número de edição que seja plausível com a carreira do artista. Um valor de venda proporcional. Então tudo isso é considerado. E tem artistas que, de repente, a galeria vai falar… Putz, né, não é o momento para ele agora, mas eu sempre busco, né, conversar de uma forma, né, sei lá, não pode fazer uma edição de 250, vai fazer uma edição de 25, o preço tem que ser tal, o formato tem que ser tal. Mas é difícil colocar numa receita isso, né? Tem o artista, quando você pensa no múltiplo, a galeria, o artista ele trabalha com ciclos, né? Imagino eu, ele tem seus ciclos, ele vai investigando um determinado tipo de gramática, ele vai explorando um território que ele encontrou. É muito sobre território, né? Às vezes eu fico pensando nisso. Todas as vezes que eu vejo o trampo de alguém que encontrou a sua própria voz e que depois explora essa voz. Tem artistas que ficam décadas explorando um território, né? E em outros não, você percebe que eles são tão… incomodados com um lugar, que eles vão explorando o seu trampo em vários suportes, vão fazendo um monte de coisa. Sim. Porque no final das contas, você consegue perceber a voz nos múltiplos suportes e nas múltiplas… nas múltiplas disciplinas que ele vai atacando, mas no final das contas, é o artista que tá em tudo. E aí, quando você vê que… Quando você chama um artista, você fala pra ele explorar um outro campo, ele tá livre pra fazer o que ele quiser… Você tem uma pauta? Eu tento normalmente fazer disso um caminho totalmente livre. Claro que às vezes tem… às vezes o próprio artista me procura já porque tem uma vontade, o que é muito legal. Mas quando muitas vezes eu convido um artista, eu sempre falo, olha, eu não quero te dar um limite… Nem de verba, porque obviamente verba também sempre é um limite. Mas mesmo do formato, da edição. A gente tenta pensar tudo junto.
dentro do território que ele tá explorando naquele momento. Entendi. Então, às vezes… E é muito legal ver, porque normalmente eles têm mais de uma ideia, assim. Muitas vezes é difícil você escolher. E Então, como sei que lá, se viabiliza? Então, essa é uma grande questão. Essa é a parte difícil, Essa né? é a parte difícil. É isso, a 55 eu empreendi sem business plan, sem sócio investidor, sem nenhuma estrutura, É por isso na que verdade. Você tá aqui. Normalmente quem senta aí tem o mesmo tem caso o mesmo que o seu. perfil, né? Eu, aliás, fiquei super feliz. Olha que legal, né? O Fá me chamar, já vinha escutando alguns. Então, eu viabilizei, eu pensei numa verba inicial para colocar para cima a ideia, desde colocar o site e, enfim, ter toda a estrutura, que é super pequena. Eu tenho uma assistente freela fixa, é isso que eu tenho. E hoje eu tenho um espaço que eu alugo coletivo nos Jardins. Então eu tô lá nos Jardins, num espaço super legal, mas que é um espaço que eu divido com mais 4 projetos. Eu sou o 5º. Então eu viabilizei com essa grana que eu tinha guardado, que eu queria mesmo fazer isso. E aí hoje eu mesma, as edições normalmente sou eu mesma, enquanto 55 que banco. Meu acordo usual com os artistas, que não é muito diferente das galerias, eu banco a produção toda, mas a gente começa a dividir depois do custo coberto. Então isso tem sido uma forma de me manter aí saudável. Eu consigo, né? É que normalmente, e isso é uma coisa eu que vinha da produção, principalmente de moda, né? A moda é uma coisa muito rápida, tudo é muito rápido, passa rápido. A arte é diferente. O tempo é diferente. Então, às vezes tem obra que eu lanço e não vendo nenhuma nos 2 primeiros meses, nos 3 primeiros meses, depois eu passo a vender super bem. Então, recuperar essa grana de produção é uma coisa que leva um tempo maior. E no começo eu tinha uma aflição, né? Falava, se você lançou uma coisa e ela já não vendeu super bem, ela não vai vender. E não é isso. Às vezes é um processo, é um momento, é um monte de coisa que tem que ser levado em consideração. Então a 55 tem estoque. Então, aí exatamente. Aí eu, que era uma pessoa só prestadora de serviço, né? Que estava acostumada a produzir um desfile, produz, acaba. Eu produzia uma campanha, produz, acaba. Passei a ter estoque. Eu tenho estoque, então antes que eu tenho E é um estoque super delicado. Super delicado. Como que você armazena isso? Então, isso está armazenado lá no meu espaço. Eu tenho hoje uma relação que é financeira, mas é também quase ecológica, assim. Quando eu penso Existem formatos de edições que você tem que produzir tudo de uma vez. Por exemplo, eu fiz um disco de vinil com a Vivian Kakuri, que esse, inclusive, é um dos poucos que eu tive apoio. Eu tive apoio da galeria dela na época, que era a Leme, do Edu. Então, esse é um disco que eu fiz junto com a galeria. Esse é prensado, eu tenho que prensar os 250. É uma edição de 250, eu tive que prensar os 250 juntos. Então tá tudo, a gente tem que armazenar, tem que deixar eles cuidadinhos, estão lá. Tem edições que aí também, às vezes, o formato permite produzir na demanda. Eu acabei de fazer uma peça que é uma joia, ela é de ouro. Ela é a dentição do artista. Que demais. É muito legal, é uma obra que chama Memento. Estava exposta como uma instalação no projeto de um artista que chama Bruno Battistelli. Esse foi um projeto muito mais… É ouro maciço? Ela é uma joia de ouro, é um banho de ouro até para ter o formato. Ela é como o grills mesmo, né? Que são essas joias que usam os… exato. Muito comum entre rappers, exato, gringa, exato. Né? E aí tem, enfim… ele fala, né? Tinha uma coisa com o dente. O texto é o curador… um colecionador também, é médico. Aí eu brinco, o texto ficou super forense também. Ficou super… Que é demais, também um campo também. E porque a dentição é uma identidade, né? Na medicina forense. Exatamente. Então, enfim, ele fala… A ideia da obra veio desde… Que é muito louco, né? Porque você é quase assim, é quase um ready-made, né? Sim, quase um ready-made. Porque você para pra pensar que é um grill que que depois é colocado por causa do discurso do médico colecionador, ele é colocado no campo da arte pelas palavras. O Bruno é um artista. Sim. Bruno, que no momento… Ele tem um projeto próprio, que chama Galeria de Artistas. Então, ele fez esse projeto comigo. Mas ele também tem um projeto que é uma galeria com outros artistas. Mas não é uma galeria de representação. Mas é um artista que tem uma carreira que ele foi consolidando através de… Ele já teve outras galerias, mas ele ganhou prêmios na SP Arte. Ele fez residência fora, morou fora. Tem obra no MASP, tem obra na Pinacoteca. Então, tudo isso leva… Mas é um artista que é super do Red Made, super do
dessa arte contemporânea de ressignificar objetos Ele tem outras pelo obras. discurso, né? Sim, não é só. Ele também pinta, mas ele tem muito esse… E aí, por exemplo, essa obra que era o assunto que a gente estava falando, é uma obra que eu não produzi as 10 de uma vez. Por uma questão financeira, por uma questão de até ser complexa para guardar. É uma joia, é ouro. Depois ela tem uma instalação, tem um púlpito. Então, ele criou a obra. Quando a gente começou a conversar, eu não limitei ele. Quando ele veio com essa ideia, eu falei… Vamos entender financeiramente para viabilizar. Mas é uma obra que eu posso produzir na demanda. Então agora eu já produzi as que eu vendi. Tenho uma para expor. Mas eu vou produzindo conforme acontece. E arte é um bom investimento? Olha… Se você compra arte pensando que… Eu vou te confessar. Mesmo quando eu cheguei a ter grana, numa época da minha vida eu tive bastante dinheiro. Eu não pensava em arte como investimento. Então, eu acho que você não pode pensar nela como um investimento somente. Porque aí… Mas ela pode ser um muito bom investimento. Ela pode ser um bom investimento, mas você tem que saber comprar, né? Você tem que saber comprar. E eu acho que você não pode escolher só para investir. Acho que primeiro você tem que… né, minimamente gostar, comprar um artista que você gosta, estudar um pouco. Mas às vezes enfim, eu já tive caso, eu já vendi gravura pra pagar conta. De artista que não era da 55, de coisa que eu comprei. Você tem muita coisa tua? Não tenho muita coisa, mas eu coleciono. E eu gosto cada vez mais. E às vezes eu compro coisas porque eu penso, tipo, puxa, vou comprar isso agora. Tem coisa que… Eu já tô naquele ponto que eu tenho coisa que eu não tirei da caixa. Que eu comprei, tá na caixa. Mas porque eu quero. Eu comprei agora uma escultura e eu tô numa casa que eu tenho gatos. Eu morro de medo deles quebrarem minha escultura. Mas ela tá lá guardadinha e eu quero poder e o que ver te em casa. Desperta? Como que você, como investidora, colecionadora, de pequeno porte, né? Porque eu imagino que… né, Sim, você é não isso que eu tem ia uma falar. grana infinita. Exato. Eu sou uma colecionadora principal. Eu tenho algumas obras únicas, mas eu acabo também colecionando múltiplos, mesmo que não sejam… né, não são os que eu produzo. Mas essa escultura que eu tô comentando é uma escultura da Bordalo Pinheiro, dessas parcerias com os artistas que eu adquiri. E que é também um múltiplo, é uma edição grande, até de 100 e tal. E aí, o que você procura num artista quando você fala, essa eu vou guardar pra mim? Que tipo de indício você procura? Ou é só porque você se emociona com a peça, ou ela fala contigo, mas a decisão financeira de mantê-la na caixa, porque você acha que ela vai valorizar no futuro. Quais são os indicativos que você encontra naquela obra, naquele artista? O que você procura pra você falar, eu acho que isso aqui vai ser um bom investimento? Quais são os seus critérios? Nossa, difícil essa, hein? É difícil essa indicação. Existe muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Existe um trabalho, né? Existem as art advisors que pensam em coleções aí para as pessoas. Explica pro povo que não conhece o que é art advisor. A art advisor é uma consultora. Um agente, uma consultora do mercado da arte que… ela acaba virando um intermédio entre o colecionador e as galerias, né? Principalmente. Então, ela normalmente também convém. Acho que muitas delas oferecem um serviço de… cursos e mostrar e fazer as visitas. Porque acho que isso é super importante para… né, a pessoa que quer colecionar, ela tem que ir nos museus, visitar, olhar as galerias. É quase um trampo, né? Um trampo de gente que tem dinheiro. Exato. Mas trampo, eu acho que já que você quer… assim, eu fico pensando… Vira um passatempo caro. Um passatempo caro, E… aí elas dão toda essa indicação. E normalmente elas fazem um pensamento de coleção todo. Elas customizam uma coleção para aquele cliente. Para aquela pessoa, para aquele colecionador. Mas eu acho que você tem que, primeiramente… né, primeiro a emoção, eu acho… né, encontrar um caminho. Então, sei lá, você gosta realmente de contemporânea. Dentro dos contemporâneos, o que te agrada mais? Tem um monte de pintor contemporâneo. Acho que você não precisa fazer uma coleção só de pintura, ou só de escultura, ou só de… né, ready-mades, ou o que for. Mas você encontrar esse caminho… e aí você vai olhar tudo isso que é o que valida o artista. Acaba… eu acho que ele ter uma galeria ou não é um fator tão importante, porque muitas vezes existem entre safras de momento da vida do artista. Ele pode estar numa galeria ou não, mas não deixa de ser uma validação, né? Vem qual galeria ele tá, como é que estão cuidando da carreira dele. E aí é isso, ele já está em alguma instituição,
quais residências ele fez. É muito importante os museus e coleções onde esse artista tá, né? Exatamente. Instituição e museu né? Tem muita gente, muita galeria que doa obras para os museus para que eles possam colocá-los. Sim. E aí cabe ao museu chancelar ou não. Ou não, exato. Porque aí também, mesmo, né, a doação tem que estar dentro desse crivo aí deles. Deles e tudo mais. E eles aceitam essa doação e a contrapartida, isso não é uma doação. Sim. Né? É mais uma legitimação, é quase um public post, quase, vai, alguns recebidos do museu. É uma forma aí de validar. Mas você falando da história, voltando lá do artista encontrar caminhos sozinhos, eu acho que cada vez… E é uma coisa muito… O Brasil tem muito essa validação da galeria. Quando eu passei um tempo em Portugal, lá é muito mais comum você ver artistas… não consolidados, mas artistas que estão indo bem e estão conseguindo, né, mostrar, fazer residência, estar com curadores, estar em mostras, que não tem uma galeria no momento. Isso é muito legal. Que eu acho muito… Eu acho muito legal, porque no final das contas, a galeria também é uma intermediadora que eu sou amigo de alguns artistas. Sim. E eu vou te dizer que eu vi poucas vezes o artista satisfeito com a sua galeria. Existe sempre uma tensão, né? É uma relação difícil também. É sempre uma relação tensionada, né? Uma relação em que o artista, grande parte do valor da obra fica com a galeria, né? Porque Sim. A galeria também custeia a produção. E o preço normalmente também passa por um crivo de onde que a galeria tem um determinado número de artistas e tem ali toda uma precificação que é do corpus e não do artista necessariamente, né? Ela tem que ter produtos em diferentes preços, né? Com diferentes formatações de preço. E aí muitas vezes o artista fala, não, porque a galeria não faz muito por mim, cadê a publicidade? É uma coisa, sempre uma relação muito tensa entre um e outro, né? E quando você foi para Portugal, você ficou em Portugal 2 anos? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Você via muitos artistas que eram empreendedores de si, que transformavam a arte em algo que pudesse, que tinham contas de Instagram, que vendiam pelo Instagram. Quando que o artista, ele começa a se apropriar das ferramentas do empreendedorismo para sobreviver como artista, sem diluir a sua arte? Olha, apesar de tudo, assim, a maioria dos artistas que eu conheci, que estavam numa situação confortável né, sem a galeria, com residência e com tudo, porque muitos lá acabam não dependendo só da venda, né? A venda da obra, né? Porque as exposições normalmente têm FII, as residências algumas vezes também. Então, tudo isso vira… Mas alguns deles vendem sozinhos, usam o Instagram. O Instagram é uma grande ferramenta. Mas ainda assim, eu acho que, no geral, eles têm dificuldade de precificar o trabalho artístico. Bom, se você quiser ouvir esse episódio na íntegra, você vai encontrar ele em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim, em todas as plataformas. Então, vai lá e confere na tua plataforma preferida.